Boa noite. Vamos hoje iniciar o estudo, do livro As Dores da Alma, o Espírito Hamed, o mesmo autor espiritual do livro que estudamos anteriormente, Renovando Atitudes. E na didática que nós já falamos semana passada, não vamos ler capítulo ou prefácio todo, vamos pegar os parágrafos que nós fichamos, grifamos os principais, como chaves, e vamos explicar para a gente enriquecer mais o estudo também. Vamos orar. Deus, Senhor nosso, nós aqui estamos, Senhor, envolvidos em suas vibrações de paz, que nós possamos estar não só reunidos em corpos, mas também em pensamentos, para auxiliarmos a nós e auxiliando a nós, estarmos auxiliando ao próximo, qualquer que ele seja, encarnado ou desencarnado. Ampara-nos, Senhor, a todos, nos sofrimentos que passamos por aprendizados para nós, sofrimentos tantas vezes atrozes, verdadeiramente sentimos tantas vezes como cruéis. No entanto, confiando em Ti irrestritamente, ó Deus, porque isso é fé, sabemos que o Senhor haverá de conduzir-nos para os ambientes de paz e de luz. Assim seja. Vamos então, todo o livro eu sempre coloquei, que tem sua apresentação, seu prefácio. O Hamed aqui faz a apresentação, As Dores da Alma. Então grifamos aqui que alguns parágrafos, e o primeiro ele fala o seguinte: estamos cientes, isso é ele, o Hamed está ciente de que integramos falange de espíritos ainda em evolução nas atmosferas intelectuais da Terra, tão sujeitos a enganos como qualquer outro. Antigamente nós líamos isso e achávamos que o espírito estava sendo humilde. É também humildade, mas não é só humildade. É muito mais do que humildade. Se é que existe algo mais que humildade. É sinceridade também, Uma pessoa humilde, ela é sincera. Uma pessoa sincera não deixa de ter também, a sua humildade. Ela pode ter uma aparência arrogante, mas ela vai ser sincera falando, E até de uma forma arrogante, mas ela vai estar sendo sincera falando, por exemplo, sobre erros dela, Ela não vai estar escondendo isso. Ô Regina, boa noite. E aí ele está sendo sincero em que ele sabe que ele tem ainda suas limitações. Eu ainda não averiguei assim, pesquisando mais profundamente, o Hamed estaria em que posição na escala espírita, entre os bons espíritos. Seria um espírito benévolo, um espírito sábio, um espírito de sabedoria, ou um espírito superior, Não considerei ainda, mas à medida que a gente vai estudando, a gente vai avaliando e analisando a obra do Espírito, a sua linguagem, os posicionamentos que ele tem, nós vamos enxergando, E lembrando da semana passada, quando nós falávamos do processo dialético, que o Espírito, nós todos somos Espíritos, fazemos, eu particularmente, em meu processo dialético, uma coisa que eu aprendi com o Carlos Bernardo Loureiro, o Espírito vive um processo dialético, constante. E a Bia, eu aprendi com ela sempre fala da dialética reflexiva, que é o que eu e a Ana Cristina também aprendemos com a Bia, do pensar sobre o que se está pensando, para averiguar o que nós temos de conhecimento, aquilo que nós temos de conhecimento, aquilo que nós sentimos de opiniões, se aquilo realmente hoje, confrontado com alguma outra opinião diferente, com um conhecimento diferente, se nós vamos afirmar o que conhecemos ou se nós vamos negar
e começar a pensar diferente, ou afirmar com mais fundamento, ou repensar e dizer, olha, aquilo na verdade eu não estava correto, ou então eu preciso desenvolver mais esse tipo de pensamento, né? Então ontem, por exemplo, no estudo tanto ontem quanto semana retrasada, né? No estudo anterior à desobsessão, eu estava comentando sobre os espíritos Manuel Filomeno de Miranda e André Luiz, né? E dizendo, olha, quando a gente lê a escala espírita de Kardec, nós vemos ali André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda como espíritos benévolos, que são o quê? Não são espíritos superiores, são a quinta classe, estão ainda de baixo para cima, né? Estão no último degrau dos bons espíritos, de baixo para cima. Para chegar ao primeiro tem que andar muito ainda. Mas o que eles trazem é ruim? Não. Agora, nem todo conhecimento que eles trazem a gente pode dizer que são verdadeiros. Por quê? Porque os espíritos benévolos eles têm boa moral, mas eles têm conhecimentos limitados. E alguém me perguntou, como que André Luiz tem conhecimento limitado? Tem. Prova? Na obra dele, sempre que fala de conhecimentos médicos, ele sempre se reporta aos conhecimentos da terra que ele tinha. Como médico que fora na terra. Medicina espiritual não tinha conhecimento nenhum. É um espírito benévolo. Um espírito ainda apegado a algumas questões da terra, né? Como ainda necessitando se alimentar, por exemplo, né? Isso é uma materialização ainda, né? O espírito não está desmaterializado. O Miranda também, né? O Miranda, eu faço um estudo crítico das obras dele, anotei algumas coisas, e em relação às questões medicinais, questões às vezes históricas, comete erros, né? Porque não é a especialidade daquele espírito, é como nós, né? Nós temos um conhecimento às vezes que aparenta ser vasto, mas nós não vamos mais a fundo para investigar se aquilo é verídico. Nós não vamos mais a fundo para investigar qual a fonte que se falou aquilo ali, né? Quais as fontes? A fonte é confiável? Não é? Como é que a gente vai fazer? Então a gente precisa também ler a obra dos autores espirituais e perceber assim, o Hamed falando sobre ele tem um viés como o da Joana de Ângeles. Ele usa um método, quer dizer, como o da Joana de Ângeles, no sentido de fazer o link dos conhecimentos espíritas com os métodos e os processos da psicologia. Mas ele não fala aqui qual psicologia. Ele dá em algum momento e fala até a expressão psicologia espírita, né? Que seria, no caso, o estudo da psique e do comportamento humano sob a ótica espírita. Mas ele não diz, como João de Anjos deixa bem claro, eu escrevo a série psicológica com conhecimento de estudos que fiz no mundo espiritual durante 50 anos sobre psicanálise, psicologia analítica e behaviorismo, e com bases também em psicologia transpessoal. A minha psicologia que eu estou estudando, a Joana de Anjos, Joana de Anjos, estou fazendo psicologia transpessoal. Ela deixa claro isso. O Hamed não deixa isso claro. A gente pode entender que ele faz isso. Então realmente não é algo fácil, né, a gente identificar um nível de evolução dentro da escala espírita, delimitar exatamente, né, aquilo que o espírito está colocando. Agora, quando ele fala que ele está na falange de espíritos ainda em evolução nas atmosferas intelectuais da Terra, ele deixa claro que ele faz parte de um conjunto de espíritos no além que são intelectuais. Ele pode não ser mas ele, ou não se considerar um intelectual, mas ele está justamente fazendo
um processo de evolução em suas questões, em seus estudos, no nível de intelecto, no nível de avançar em conhecimentos. Então, dito isso, e por isso, ao dizer tudo isso, por isso nós podemos justificar e vermos com Allan Kardec que tudo que qualquer espírito falar, o Diego inclusive deu uma mensagem sobre isso, depois eu ouvi, transcrevi, está na página do grupo lá no Face, a transcrição inclusive, onde ele diz que não é porque ele fala que tem que acreditar, não é porque um espírito falou que tem que acreditar. Kardec falou isso, E às vezes o espírito ele pode ser superior, vejam bem, pode ser superior, já tem um domínio completo sobre a matéria e emitiu uma opinião própria. Kardec, em um livro dos médiuns, não sei qual passagem agora, depois eu vou buscar lá, questiona o espírito de São Luís, que era o presidente espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e discorda do espírito, porque ele lança uma opinião que era dele. Kardec não concordou. Kardec profanou? Nada. Ele fez justamente o que o próprio espírito de São Luís, no item 266 do livro dos médiuns, falou para Kardec e para nós. Quando um espírito escreve uma mensagem e deixa dúvidas em vossas cabeças, questionem até a exaustão, até procurarem ver se ele consegue tirar as dúvidas de vocês. E ele diz mais, e depois, analisando isso, formem a sua opinião. A opinião é uma coisa subjetiva. E ali eu não entendo a opinião como simples opinião. Ele está falando de uma opinião fundamentada, de uma opinião justificada, com muito embasamento. Então, nós precisamos estar bem atentos a essas questões. Porque senão a gente recebe as mensagens dos Espíritos e é isso por isso mesmo. Falou, foi o Espírito que disse, está tudo certo. E não foi essa orientação que Allan Kardec, em mais de 15 anos de pesquisa, trabalho diário, e deixou para nós, para a gente se deixar enganar tão fácil assim. E aí, em outros parágrafos, o Hamed fala: em nossos apontamentos, denominamos os 7 pecados capitais como as dores da alma. São eles o orgulho, a preguiça, a raiva, a inveja, a gula, a luxúria e a avareza. Na atualidade, graças aos valiosos concursos das doutrinas psíquicas, de modo geral, e da psicologia espírita especificamente, esses pecados, ele coloca pecados sempre entre aspas, são considerados mais como desajustes, neuroses ou desequilíbrios íntimos. Em verdade, os pecadores precisam mais de autoanálise, reparação e tratamento do que de condenação, repressão ou castigo. Quem tem hoje um mínimo de clareza íntima procura discernir esses processos psicológicos em desalinho da psique humana e não levá-los a um sacerdote para que os absolva, ou simplesmente apontá-los como faltas ou erros provocados pela ação dos espíritos infelizes, sem assumir nenhuma responsabilidade. Que aí é a mesma coisa, Se a gente considera que está errando, vai a um sacerdote, uma pessoa católica, por exemplo, vai confessar seus pecados, o padre disse: eu te abençoo, em nome de Deus, e a pessoa sai ali aliviada, vai pecar de novo, simplesmente. Não tem perdão nenhum ali, porque ali não existe. Nenhum homem tem poder de perdoar pecados. Nenhum. E esse é porque nenhum homem tem poder, porque a responsabilidade dos erros são nossas, as consequências serão nossas. Ninguém vai pagar aquilo que eu preciso. Eu nem gosto muito dessa palavra pagar, eu prefiro reajustar, reparar, para que a gente se liberte,
daquilo que ainda nos sufoca, naquilo que ainda não faz com que a gente progrida, né, espiritualmente. E a mesma coisa é transferir uma responsabilidade não só para um sacerdote, vamos transferir para os espíritos obsessores, ou os espíritos inferiores que rodeiam a Terra e que nos inspiram, né? A todo momento eles estão aí, né? Nos inspirando. Se a gente abre alguma guarda, pensa alguma coisa, né, que não seja interessante no sentido do bem, e sim interessante para o sentido do mal, e é ali que eles querem adentrar, nesses pensamentos nossos. E eles exacerbam isso. E nós carregamos ainda muitas deficiências morais, todos nós, né? Alguém espírita, há algum tempo atrás, não me lembro quanto tempo faz, não faz muitos meses não, falou assim: nós estamos precisando de um novo Chico Xavier na Terra. Aí eu falei: eu discordo. Falei: mas como assim? Precisa de um novo Chico Xavier? Você discorda disso? Nós não precisamos não? Eu falei: não precisa não de um novo Chico Xavier não. Nós temos por dever moral de seguirmos o que o Chico seguiu, de dar um exemplo, de fazer o bem, de olhar para o próximo sem olhares de julgamento, de olhar para o próximo não como um bandido, um malfeitor, mas como alguém doente, necessitado de ajuda, de imensa ajuda. Agora, falar, meu amigo, é mole. Falar é fácil. Falar é fácil. Agora eu vou colocar aqui uma questão, até falar o nome de dois políticos aqui, que um dia aconteceu no grupo virtual, fiz essa pergunta e o pessoal, na hora, ninguém falou mais nada. Porque alguém estava falando assim: porque Lula precisa não sei o que, papapá, e Bolsonaro precisa daquela polarização, que eu acho uma bestagem. Bolsonaro e Lula, polarizar. Porque ninguém é salvador de uma pátria. Eu aprendi isso na faculdade com o historiador Murilo de Carvalho. Um homem só não salva uma nação. Política precisa ter consciência política, precisa ser o povo todo. Isso aí tem que matar o Lula, tem que fazer. Eu falei assim: estão falando que tem que orar para o Bolsonaro. Por que não você tem a qualidade de falar para orar para o Lula então? O adversário dele. Aí o pessoal ficou quieto. Começaram a parar de falar. Por quê? Era uma polarização também. Ora por um, mas esquece o outro. E aí no privado vinha falar comigo que tinha que metralhar o Lula, tinha que matar, esse cara é do mal, é o diabo, não sei o quê. Vamos colocar os pingos no is, gente. Quem pegou uma criança no colo e colocou a arminha foi Bolsonaro, não foi Lula não. Então assim, gostei muito de algumas coisas que o Bolsonaro fez. Gostei de algumas coisas que o Lula fez. Eu não estou aqui para defender com unhas e dentes nenhum nem outro. E aí eu estou falando aqui, falei de política assim, partidária, agora vamos falar de caridade. Cadê a caridade da oração com aquele político que a gente não gosta? Se nós não gostamos, não seria ele o mais doente no nosso julgamento? E Jesus não falou que não veio para os doentes e sim para os sãos? Você não veio para os sãos e sim para os doentes, perdão que errei, né? Se ele não veio para os sãos e sim para os doentes, quem está mais precisando de oração? Se eu considero que o Bolsonaro é são, então eu vou orar para o Lula. Se eu considero que o Lula é são, então eu vou orar para o Bolsonaro. Quem merece mais minha oração? Vamos raciocinar, abrir a mente, expandir, e não nos deixarmos levar por palavras muitas vezes firmes, enérgicas e ácidas de certos influenciadores digitais, né? Porque a gente acaba fazendo isso, né? Por exemplo, a gente pode falar agora, né, também, né, quem mais está merecendo nossas orações, inclusive orações para que desperte consciências e possa, por exemplo, parar a guerra da Rússia e a Ucrânia. O Vladimir Zelensky ou o Volodymyr Zelensky ou o Vladimir Putin? Vladimir Putin, né? É lógico. Que ele é que ameaça várias vezes em jogar uma arma nuclear. Né?
a fazer, sim, não críticos. O homem está com a mente, de repente, voltada para uma situação muito negativa, tá? Mas não é aí que Jesus justamente nos pediu para orarmos. Orai pelos que vos perseguem, orai pelos que vos caluniam. Amar os vossos inimigos, diz Kardec no livro Evangelho segundo o Espiritismo, não é orar também pelos seus inimigos? Amar os inimigos não é orar por eles também? Isso não é amor? E qual amor nós estamos exercitando? É o amor que só corresponde àquilo que está nos nossos anseios? Então é difícil. Ontem teve uma irmã nossa que ela verbalizou, né? Como é difícil amar o próximo, às vezes até aquele que está dentro da nossa casa. Eu recebi a mensagem de um espírito que aumentou dela, falando justamente sobre amor, e foi a resposta para ela, né? A plantar, amar, para assim plantar a sementeira e colher os frutos do amor depois, né? E ela estava justamente verbalizando a dificuldade que é isso. Eu não fui contra ela não, porque isso é difícil mesmo. Principalmente quando dentro dos lares, né, onde estão inimigos reencarnados, e não raras vezes tem, que irmãos não se dão com irmãos, que irmãs não se dão com irmãs, que padrastos não se dão com enteados, mães não se dão com filhas, pais não se dão com filhos, netos com avós, e muitas vezes é difícil dentro de casa a gente exercitar justamente esse amor, mas a gente exercita, né? E muitas vezes vem aquele ditado, né? Família é um grupo que briga unido e se defende entre si. Eles podem brigar entre si, podem se unir, se defenderem, podem brigar unidos, né? Ter união, mas estão brigando em prol de alguma coisa, né? Aí vem aquela história assim, ó, eu brigo com fulano, mas se outra pessoa que for brigar com fulano, eu compro a briga, hein? Eu compro a briga. É desse jeito aí, né? Então, assim, na maioria das vezes a gente tem a dificuldade em nosso lar de lidar com isso, e é difícil realmente. Porque quando há inimizade que vem lá de trás, como é que a gente reconhece que é lá de trás? Quando nada da vida presente esclarece para a gente o que é essa repulsa que eu sinto daquela pessoa. É uma mãe, é um pai, é um irmão, é um avô, é uma avó, é um primo, é uma tia. O que é isso? É meu irmão. Por que eu não consigo amar? É minha irmã, é minha mãe, meu Deus, é minha sobrinha. Eu não consigo me dar bem, né? E não tem explicações, não tem nada que justifique, né? É uma questão de animosidade recíproca, né? A outra pessoa também não se dá bem com você. Aí parece aquele alívio, a pessoa sai de casa um pouco, meu Deus, tá voltando para cá, já era, acabou a paz. Né? Então a gente ficava vivendo assim, né? E aí, para não viver assim, quanto mais nós vamos conhecendo da realidade espiritual, dos processos da reencarnação, desses relacionamentos que fazem os processos, voltando lá no início do estudo da dialética reflexiva, né? E aí faz a gente perceber de repente como uma fala nossa, uma atitude nossa pode ter ocasionado determinado tipo de reação, mesmo que a gente não tenha tido intenção nenhuma de provocar aquele tipo de reação. Às vezes um momento em que eu vim guardando, não falei antes, onde eu poderia conversar com calma com a pessoa. Mas aí eu não falo antes, chega um momento que eu estou guardando, eu vou lá e explodo. Só que eu explodo, eu acabo soltando tudo que não é para aquele momento. Não é naquele momento que eu deveria falar. E aí a gente começa a repensar. Poxa, eu não posso. Está com excesso de falas não ditas, né? Que
Começa a entalar, né? Quando alguém fala alguma coisa, parece que está mexendo no algo que está inflamado, né? Dói e explode com tudo. É a importância da gente falar. Então a gente tem que ver e começa a repensar aí, olha, tem que falar. Ah, mas eu não consigo falar na hora. Não, se eu falar na hora, eu tô com sangue fervendo, eu vou... Aguarda um pouco, fala no outro dia, fala à noite, respira, né? Não fala nada, tenta parar num canto, respirar, fazer sua oração, seguir pensando em ver se aquele caminho, se aquela atitude que eu pensei antes, ela é plausível realmente, se eu posso agir de alguma forma, né, diferente. E aí a gente faz, né, diferente assim. Então realmente é muito difícil a gente chegar e agir dessa forma. E aí vem, né, ele colocando, né, aqui que nós não temos que simplesmente apontar faltas ou erros provocados pela ação, seja de espíritos infelizes encarnados ou desencarnados, sem que a gente assuma também nenhuma responsabilidade, né? Porque no caso, quando a ação dos espíritos infelizes, às vezes desencarnados, às vezes desencarnados, eles têm a ver com posturas que nós temos, né? Então a gente precisa estar atento às questões que a gente está pensando, às questões que a gente está falando, às questões que nós estamos atuando, né? Tendo ações, como que eu estou fazendo, né? Como eu estou falando em casa, no trabalho, faculdade, escola, enfim, na via pública, como eu estou agindo, né? Pensar tudo isso e caminhar para que a nossa vida vá então diminuindo, né? Aquele processo da gente condenar tanto ao outro e também ficar condenando a gente, né? A gente também não pode se condenar também. Tem gente que vive se condenando também, né? E isso não é lógico, né? A gente se condenar, né? E também não ficar apontando o dedo para os outros. Vamos olhar para nós. O que ocasionou, o que eu já tive de atitudes que pode ter ocasionado alguma coisa, alguma briga, né? Minha com alguém ou minha comigo mesmo, né? Que a gente também briga com a gente, né? E aí a gente vai pensar, fazer esse processo dialético, né? De refletir e ver se nós vamos afirmar o que pensamos ou tomar atitudes que possam mudar, né? E aqui o remédio, né, para a gente ir encerrando um estudo nesse momento, ele vai, num parágrafo que eu grifei, ele vai dizer o seguinte: no entanto, quem compreende as divinas intenções do poder da vida, sabe que na nossa existência nada pode estar acontecendo de errado, pois a obra da natureza tem a maravilhosa capacidade de sempre estar promovendo a todos, mesmo quando tudo nos pareça perda ou destruição. É aquele ditado que a gente mexe fala, né? Às vezes o mal vem para um bem. Só que é difícil, eu sei disso, né? Como muitos de vocês, né, em particular, já me falaram, o quanto é difícil a gente considerar que um mal que a gente está vivendo, ou um mal que o mundo esteja vivendo, seja em benefício, né, para nosso crescimento ou em benefício para o crescimento do mundo. Um exemplo, né, lembrando aqueles erros históricos, né, que a história das religiões fala: 200 anos de cruzada, 285 anos de Inquisição, né? Rodas de tortura, tudo isso atrasou o progresso humano, é verdade. Por outro lado,
fez com que houvesse, quando esses processos terminaram, um avanço de busca para os conhecimentos científicos, um avanço de busca para a evolução e o progresso do pensamento humano, técnico, científico e filosófico, né? Então, isso foi um mal que trouxe um bem, né? Onde depois desses processos de cruzadas e Inquisição surge na história da humanidade, né? Depois do Renascimento, o Iluminismo, né? Com os enciclopedistas, né? E aí nós vamos ter discursos, né? Como o de Voltaire, quando alcança o 33º grau dos graus filosóficos na maçonaria, ele é condecorado com isso, na loja maçônica Nove Irmãs em Paris, e ele fala que ele era considerado um filósofo ateu, e ele diz a seguinte frase: eu não creio no Deus que os homens fizeram, mas eu creio no Deus que fez os homens. E aí, assim, ele dá, né, uma outra visão, né, do pensamento teológico, né, que diz o quê? O homem acabou fazendo Deus à sua imagem e semelhança, e não pensando, né, que imagem e semelhança nós poderíamos ser de Deus se nós não temos como acessar, como alcançar, né, a compreensão do que é Deus. Bom, vamos encerrando, né, esse estudo, vamos fazer nossa oração e vamos partir para a parte do tratamento. Deus nosso Pai, Senhor nosso, auxilie-nos e busque, Senhor, está extraindo de nós o melhor. Que nós façamos esse esforço para que dentro dos processos que o Senhor traz para nós, possa nos colocar não só a par dos conhecimentos intelectuais, mas também do desenvolvimento do senso moral. Ajuda-nos, Deus, a seguirmos adiante para não estarmos aprisionados nas coisas comezinhas da matéria, sim necessárias às nossas vivências terrenas, não negamos, porém que não sejam só elas, Senhor, o foco de nossas vidas, que nos entendamos espíritos e que tudo que fazemos tenha a ver com o nosso progresso enquanto espíritos. Se esse fazer nos dará recursos materiais maiores, que os usemos de boa forma. Se esse fazer não nos trará recursos materiais maiores, que nós possamos então entender o aprendizado, a lição. Que o Senhor nos conceda a todos, nesta noite, mais uma vez, bênçãos, e que dentro de nós possa fluir paz. Assim seja. Boa noite quem acompanha online aqui.